os cristãos meio que têm um repúdio a qualquer coisa relacionada ao mundo. Eita! Qualquer coisa relacionada. Barulhos exteriores. Eu edito depois essa parte. Bem-vindo ao canal Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura, e hoje nós estamos apresentando a nossa live, hoje com o tema a importância do discipulado cristão, e vamos estar falando sobre esse tema tão importante nos nossos dias para a igreja contemporânea. Tá aqui ao meu lado o diácono Igor, o qual vai estar fazendo suas apresentações, vai estar falando um pouquinho sobre si e as suas credenciais aí para a gente poder começar esse bate-papo. É um prazer estar aqui com você, professor, que para quem não sabe, ele é meu professor de teologia. É um prazer poder participar desse canal e de alguma forma agregar com as experiências ministeriais que eu tive ao seu conhecimento. É um prazer, mestre, estar com você aqui, é um prazer poder falar com você. Será uma honra, eu tenho certeza que essa live, que esse vídeo vai agregar muito para você. Maravilha. Só deixa também assim falar para a gente um pouco assim sobre que igreja você pertence e tudo mais. Até mesmo se quiser deixar o endereço da igreja também para o pessoal conhecer. Suas atribuições no ministério. Fala aí um pouquinho. Eu congrego atualmente desde que eu comecei aqui nesse ministério Comunidade Cristã Templo do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui em Guarulhos, São Paulo. O endereço em específico é Rua Jacarandá, 89, Parque das Seringueiras. O pastor-presidente é meu pai, pastor Joselito Bernardo, e a vice-presidente é minha mãe, pastora Cíntia. Eu, desde mais novo, congrego com meus pais, e há 5 anos atrás eu recebi um grau hierárquico um pouco alto dentro da igreja, que é o de diaconato. Então, há em torno de 5 anos, ou melhor, 3 anos eu exerço diaconato, e há 5 anos eu me batizei, e desde lá para cá tenho sido ministro do Evangelho de Cristo. Maravilha. Aliás, até o fato dos seus pais serem os presidentes sempre acarreta a famosa questão, né? Tem que andar na lenha, não é verdade? Literalmente. E é aquele famoso jargão. Então, provavelmente o filho do pastor vai ser o pastorzinho também. Sempre tem essa questão aí, na qual evidentemente você já está quer pular fora. Com certeza. Maravilha, maravilha. Então nós vamos estar, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre esse tema, como eu falei, que para mim, é um tema assim de extrema importância acerca do discipulado cristão. Haja vista que, eu lembro que até mesmo na época do seminário teológico assim, na matéria de discipulado, foi até mesmo dito acerca dessa questão de discipulado cristão, que é uma necessidade urgente da igreja. Não apenas é uma questão urgente, mas também é uma questão que o discipulado nada mais é do que vida na vida. É você, um cristão mais maduro, dedicar sua vida em prol das outras vidas, e alguns crentes, eles sim, são discipulados, ensinados, são feitos discípulos de Cristo em graus diferentes. Alguns conseguem sim uma maturidade mais rápida, enquanto que outros levam um pouquinho mais de tempo, e outros você vai ter que carregar no colo até o final, até entregar para Jesus e falar, toma aqui o que é seu, né? Literalmente. Pois é. Maravilha, então. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, é sempre bom assim a gente começar também, como já foi dito aqui, também um pouco das credenciais do diácono Igor, né? Falar um pouco sobre a sua vocação para o Ministério da Palavra. Fala pra gente um pouquinho do canal aqui, como é que se deu o seu chamado, a sua vocação para o Ministério da Palavra, e um pouquinho dos desafios de lá para cá no seu ministério como pregador. Essa pergunta é muito interessante, até porque quando eu comecei, eu não tinha nenhum atributo de um pregador, não sabia falar. A não ser ser filho do pastor. Só ser filho de pastor, só para receber a oportunidade. Mas em relação, mestre, a ter, tipo assim, qualquer atributo de pregador eu não tinha. Eu sempre fui muito tímido, muito acanhado, muito introvertido. O famoso aquela pessoa tipo Chaves, só responde com gesto de cabeça, não fala mais nada. Então o meu começo foi assim, um menino muito tímido, um menino muito acanhado, só que uma coisa eu sempre tive, que foi o desejo por ser pregador. Sei que era uma impossibilidade, mas eu sempre tive o desejo, e eu aprendi que tudo é treinável. Então eu sempre acreditei que a timidez nunca foi uma impossibilidade, eu poderia treinar isso e melhorar.
Então, de começo, eu sofri muito. Imagina. É aquelas famosas pregações, lê o texto, falou o que tá Faz óbvio, o texto e não volta mais. e nunca volta mais. Ou o famoso testemunho. Sei. Leu um texto, mas entra no seu testemunho e acabou. Então, os primeiros sermões foram assim, literalmente, testemunho ou falar o óbvio do que o texto já está dizendo. E foi bem árduo, porque você vê, se comparar, sempre é um grande problema que a gente tem. Então, de começo, eu sempre me comparei muito. E eu sofri muito com isso. No entanto, eu sempre tive o desejo. Eu sabia que aqueles que conseguem ter um sermão bem esboçado, eles não estão ali por acaso, sabe? Não foi uma coisa assim de Deus colocar um potinho na cabeça em especial. Sim. Eles não eram exclusivos. É uma coisa que todo mundo consegue chegar. Foi então que nesse tempo eu comecei a me dedicar à palavra de Deus, pois eu entendi que se eu quisesse trazer coisas novas, eu precisava me esforçar para isso. Mas o que me fez entender que eu nasci, em outras palavras, para ser pregador, foi o desejo. Entendi. Como a gente já estudou naquele curso presbiteriano, uma das coisas que revela o seu chamado é a atração, sabe? O desejo que você tem por aquilo. Então, sempre pregar foi uma coisa que queimava o coração, Sim. sabe? Era aquela coisa que os olhos enchiam de prazer. Então, foi nisso que eu entendi minha chamada. Não foi uma coisa de Deus, sabe? Colocar um brilhinho na cabeça e dizer, você é meu pregador. Não. Foi uma coisa de muito desejo, muita atração, muita vontade mesmo. Sim. De ser pregador. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que quem deseja o episcopado, o pastorado, o bispado, enfim, deseja algo bom. Parte também de um desejo, parte de uma vocação, parte dessa... é que no nosso meio, principalmente meio pentecostal, há aquela sempre presente questão de você espiritualizar demais. Se você tem simplesmente um testemunho de um começo de uma chamada, de uma vocação, no qual você... eu tive um desejo, igual você falou. Não, isso não é tão espiritual. Isso não abre porta, não faz agenda, nem nada. Agora, quando você diz, não, apareceu um anjo para mim, eu tive uma visão, veio uma bola de fogo, uma luz que desceu no meu quarto na madrugada, quando eu estava de joelho, aí sim, essas coisas são performáticas e chamam a atenção, né? E o curioso é justamente você mostrar esse extremo oposto e ainda mostrar que, apesar disso, de não ter nada de extraordinário, ser uma vocação ordinária, no sentido comum, mas isso não tira o elemento de espiritual. Isso. Afora que também você não fazer o que ama se torna um fardo. Sim. Você deixar de fazer o que ama para fazer uma coisa que as pessoas aprovam para você. Porque hoje o problema de muitos é quererem determinar chamadas. Sabe, você nasceu para ser pregador, ou eu te vejo como cantor. Sim. Mas não é uma coisa assim. Sabe, tem gente que nasceu para servir. Sim. Sabe? Sim. Tem gente que nasceu para organizar. Então, cada um tem algo e diante de Deus nada é maior que o outro. Claro. Nenhum dom supera o outro diante Sim. de Deus. Todos têm o seu mesmo valor. Sim. E então eu pude, graças a Deus, entender isso. Que eu nasci para ser pregador pela atração que eu tinha por Sim. isso. Então eu entendi que me dedicando a isso, eu conseguiria melhores resultados. Melhor que cantar. Sim. Melhor que cantar. Muito mais. Muito mais, literalmente. Então, eu consegui entender isso. E de lá pra cá, as experiências são, assim, variáveis. Um dia você tá lá em cima com sua chamada, outro dia está lá embaixo com uma vida comum. E foi como algo que o Senhor tratou. Você lidar com um ministério onde você um dia acha que pregou demais, Sim. outro dia acha que pregou de menos, porque você está olhando a sua pregação debaixo de glória a Deus e aleluia. Sim. Entende? Então você acaba que avaliando a sua ministração por isso, que é muito errado. Sim, pois o que determina assim, a qualidade do seu sermão é o conteúdo que você pode passar. E então de lá pra cá, mestre, que tipo assim, a minha vida ministerial foi de muito aprendizado. Eu acho que eu só vou compartilhar uma experiência aqui com o meu professor. Eu lembro que uma vez eu até já lembrou, eu preguei um sermão muito legalista, muito moralista, um sermão assim que, como diz meu professor, produziu mais frutos da carne do que frutos do espírito nos irmãos.
Não foi heresia, assim, heresia, mas foi um sermão muito, assim, muito errado. É aquele famoso bater na igreja. Então, foi um sermão muito ruim. E eu lembro que o meu professor me avaliou, porque ele sempre teve o costume de me acompanhar nas entrelinhas. E nesse dia, eu fui conversar com ele, procurando uma avaliação. E por incrível que pareça, todo mundo tinha me aprovado. Literalmente, 99 de 100 tinha me parabenizado, tinha dito muita coisa boa. No entanto, quando eu fui pra lá com ele me detonou. Ele literalmente me detonou. Acabei com o sermão. Isso é uma coisa que daqui a pouco ele pode detalhar melhor. E eu lembro que quando eu fui perguntar a nota pra ele só falou dizer que era -0. Literalmente uma nota super baixa. E, no entanto, muita gente entendeu isso mal. Porém, eu, por conhecer ele e saber que ele sempre me acompanhou, eu entendi que tinha algo bom atrás desse 0. Então, eu lembro que depois daquilo, meu professor, que é, no caso, o Renan, ele trabalhou muito essas questões comigo de um sermão. E depois desse zero, nunca mais teve outro, graças a Deus. Mas de lá pra cá houve um avanço, se tornou um sermão de produzir frutos espirituais nos irmãos. Foi um sermão com mais conteúdo, um sermão mais pé, corpo, cabeça, que eu digo organizado. Então eu considero, mestre, que de lá pra cá as experiências ministeriais, assim como acadêmicas, seja lá o que for, foi de avanço, progresso, pois nunca me contentei, sabe? Não, aqui tá bom. Não, sempre diante dos conselhos que o Senhor me deu, de autoavaliação, autoanálise, eu sempre tenho procurado evoluir meus sermões. Isso é bom e importante, até essa questão do 0 e tudo mais do sermão, né, que já dou um pouquinho mais de detalhe, porque isso aqui, às vezes as pessoas pensam, principalmente no contexto, principalmente neopentecostal, muitas igrejas neopentecostais hoje em dia, que são essas igrejas mais churchistas, Sex Movement Church e tudo mais assim, eles dão muita ênfase e valor para essa questão de discipulado. O problema é que em muitas dessas igrejas, discipulado não tem a ver, tem pouco a ver com as escrituras, com a maturidade do cristão à luz da Bíblia, e tem muito mais a ver com o líder, a pessoa se intitular líder, dominar a vida da pessoa segundo as suas visões que a pessoa mesmo tem e diz que profeticamente está ali e ali determina tudo que a pessoa pode fazer ou não fazer. Mas, até mesmo, esse tempo todo que eu conheço o Igor, já faz alguns anos assim, a gente sempre caminha junto, tudo mais, conversa sobre escrituras. Eu procuro passar um pouquinho das minhas experiências, até porque eu gosto de passar, porque eu não tive com quem aprender. Então, assim, quando você não tem, você passa a valorizar e passa a ver as outras pessoas e fala, não, eu quero ajudar. Então, sempre teve esse discipulado, essa questão de preocupação de passar para ele um pouco do que eu aprendi com as escrituras. Eu sempre também pegava no pé dele também essa questão de cuidado com o que eu chamo de o lado sombrio da teologia. Né? Cuidado para não se tornar muito crítico, destrutivo, ter equilíbrio e tudo mais. E isso é importante. Quando você pega, inclusive, essas questões da avaliação também num sermão, que, como ele falou, como ele já me conhecia, ele não ficou tão chocado, não tão. Só destruído. Só. E um pouco traumatizado por alguns meses. Mas só, passou, hoje ele tá bem, tá bem. Mas hoje tá tranquilo, tá recuperado, né? Então, assim, tudo isso, como ele me conhece, ele sabia que não visava, assim, não era do tipo assim, eu tô com invejinha porque foi ele que pregou e não eu. Não, visava a melhoria dele. Ele crescer, ele progredir como pregador, ele se tornar um ministro realmente assim relevante para a obra de Deus, ser realmente um instrumento, ser lapidado naquilo que eu via que era o dom que ele tinha, na pregação. E um dos erros também que muitos têm hoje em dia é achar que, não, é Deus que vai usar a questão do joelhologia, eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém que me instrua, é Deus que vai falar ali na hora, e não é bem assim. É importante, e eu gostaria muito de, na minha juventude, assim, eu ter tido, assim, no meu início, né, com 19 anos, eu ter tido mestres espirituais que pudessem me guiar, me orientar, me puxar a orelha, me mostrar, falar, não é por aí, eu teria falado menos besteira do que eu falei, né, na minha vida também, né, que não vem ao caso. Agora, igual ele falou essa questão de ter dado nota 0 também, eu ali, evidentemente, assim, como muitos conhecem, alguns não entendem essa questão, né, mas eu
enquanto a pessoa tá pregando, tá cantando, a minha cabeça tá ali trabalhando, né? Tá um monte de versículos vindo assim, tá trabalhando a milhão ali, e eu tô analisando a questão. Não é nenhuma questão de orgulho, de vanglória, nem nada. Claro que orgulho é um dos pecados com os quais eu luto, e isso é fato. Mas não é essa questão. É igual eu sempre falo, eu não vou dar a glória a Deus e levantar minha mão por qualquer coisa. Eu tenho que analisar o que a pessoa fala e assim concordar ou não, mas ser respeitoso e tudo mais. Então eu fui avaliar o sermão dele, que a gente já tinha, inclusive, na semana anterior, na semana daquele culto que ele fez, ele vinha estudando, ele conversou comigo, eu apontei para ele algumas questões, assim, ó, o texto é assim, trabalha isso, tudo mais. E quando chega lá na hora do sermão, ele estava tão nervoso que o esboço estava ali no púlpito e ficou. Literalmente. Ele esqueceu o esboço, né? Não olhou e aí começou a bater no povo. Exato. Se agarrou no desespero, queria qualquer coisa para que o culto engrenasse, que estava meio perdido por causa do nervosismo. Acontece, é natural. E é claro, evidentemente, todo crente pentecostal, em sua maioria, gosta de um cajado desde que não seja nele. E aí foi parabenizar ele e tudo mais, coisas. Aí ele perguntou para mim, qual que foi? Eu falei, amanhã a gente conversa, hoje aproveita os elogios. Aí no dia seguinte, claro, aí eu fui apontando, ó, seu sermão foi isso, você esqueceu o esboço, você começou a bater, o texto que você leu não falava sobre bater, não era de exortação, não sei aonde você arrumou exortação no texto, né? Enfim, foi indo, apontando para ele. Eu sei que no final das contas a questão foi, a nota que eu te dou é 0 pro seu sermão, né? E vale lembrar que tinha os meninos, né, Sim. em volta da mesa, porque era um dia de discipulado, Sim. todo mundo ficou de boca aberta. Foi. E eu lá. Ali por dentro, por fora me olhando, mas por dentro ali chorando ali, né? Acontece, faz parte. Mas uma coisa que você falou assim que é boa, assim, até que eu acho que é pertinente também a gente mergulhar um pouquinho mais nessa questão, é o que você falou no começo, assim, quando você falou que cada um dentro da igreja, ele tem um dom específico que a gente precisa descobrir qual é o dom que a gente tem, aquela facilidade, aquela habilidade melhor que a gente tem para a gente executar. Porque também você sabe que há um reducionismo dentro do pensamento dos evangélicos, que acha que fazer a obra de Deus é cantar ou pregar. Uhum. E aí nisso a gente tem que ouvir cada um pregando, porque acha que, não, Deus usa também. Deus pode, mas não faz. Aí fala, não, porque eu tenho que cantar, porque eu não sou cantor, eu sou adorador. Quando vem com esse negócio, fala, prepara os ouvidos que lá vem. E vem. Literalmente. Costuma vir. Então, assim, a gente tem que suportar. Eu acho que tem culto que até o próprio Deus fala, eu não vou para a igreja hoje. Ou é o famoso, meus irmãos, eu não sei o que eu não vou, me ajuda. Aí já era. E isso acontece por quê? Porque na nossa mentalidade, pra gente fazer a obra de Deus é cantar ou pregar. E não, tem inúmeros dons do serviço, tem aquelas pessoas assim, eu até lembro na época do discipulado aqui, não deu para dar uma continuidade mais naquelas aulas que a gente tinha aqui, mas que nem a gente até observava, um amigo que a gente tem, o Guilherme, né? Que uma coisa que até eu falava assim, ó, porque nem, enquanto que você já é mais tímido, mas é mais pregador, é igual eu, em cima do púlpito a gente desenrola, vai embora. Ali, se tem que cumprimentar alguém na igreja, a gente passa assim, ó. Pode ser pra não olhar pra ninguém, né? E às vezes o pessoal pensa que arrogância não é timidez. Literalmente. Né? Mas não, você vê, o Guilherme tá sentado no local dele ali, no som. Se ele vai pro banheiro ou vai beber água, ele sai cumprimentando um por um. E às vezes você pode pensar que isso é característica dele? Também, mas aquilo também é o quê? É uma vocação, são dons de pastoreio. É uma pessoa que deve sim ser discipulada para lidar com as questões como, por exemplo, o ministério que pode dizer ser aconselhamento pastoral, pastoreio também assim, socorro, dom do socorro e inúmeros outros dons que não são extraordinários como milagres, profecias, revelações, mas são ordinários, mas são tão espirituais, você cumprimentar uma pessoa, correr, perceber quem está ali ou não está, quanto uma pessoa que está em cima do púlpito. Realmente. Né? Então, assim, isso daqui é realmente assim para a gente poder compreender que, dentro da Igreja de Cristo, cada um é como se fosse um time, bem entrosado. Quando há entrosamento é quando cada um dos componentes atua em prol do time.
ao entrosamento. O entrosamento do corpo de Cristo também acontece nessa dinâmica, onde os dons do serviço se unem aos dons de contribuição, que se unem aos dons da palavra, que se unem aos dons de socorro, e cada um dos dons somando faz com que esse corpo, chamado igreja, corpo de Cristo, ele ande e capacite. Por isso que é importante se falar dentro das igrejas sobre essa dinâmica, até porque faz parte do discipulado, os cristãos entender quais são os seus dons, aprender no discipulado, se tornar um discípulo que possa exercer o seu dom, extraordinário ou não, ainda é dom espiritual. É isso mesmo. E exercendo, assim a igreja caminha. Você tem alguma coisa? Com certeza. E é como o meu professor disse, às vezes a igreja atual, principalmente pentecostal, podemos, né, não deixando de dizer somente ela, mas vamos dizer assim, sua maioria, limita. O ministério é isso, a cantar ou pregar. Então você nasceu para ser pregador ou nasceu para ser cantor? Se não nasceu para nenhum dos dois, então você é imprestável, em outras palavras, porque o que hoje é muito dado holofote, aquela coisa tudo, é pregar ou cantar. Então, se você não tem um ministério para pregar ou cantar, você é meio que inútil. No entanto, a gente teria um grande problema na Igreja de Cristo se todos nascessem para pregar ou para cantar. Exato. Até porque a igreja não se resume a isso. Sim. A igreja se resume à organização, a igreja está relacionada à organização, está relacionado à questão das finanças, que precisam de pessoas capacitadas para cuidar das finanças da igreja. Está relacionada a pessoas que cuidam da igreja no que diz respeito não só à organização, como à limpeza, como bons líderes para departamentos. Então, tudo isso, como disse meu professor, são dons. E cabe a cada um encontrar o seu. É como na vida acadêmica, a pessoa vai estudando até se achar como médico, como advogado. No corpo de Cristo é mais ou menos assim. No entanto, você percebe também, como lá fora, através da atração. Igual tem gente que não sente atração para cantar nem para pregar, mas gosta muito de organizar a igreja. Tem gente que não nasceu para organizar, mas curte demais organizar as finanças da igreja, cuidar do que entra, do que sai. Outros, tem gente que tem uma atração enorme por missões, por evangelismo. Então, como disse meu professor, isso tudo faz a gente um time. Um time é formado de um atacante, um zagueiro, um lateral, mas cada um faz a sua função. Então, cada um exercendo. Um prega, outro canta, outro faz missão. Aí a gente consegue atender todos os pontos. E você concorda comigo também, assim, essa questão também, assim, dentro disso, que é necessário, sim, que hajam bons guias espirituais dentro da igreja? Que é necessário que haja pessoas capacitadas, discipuladores, não que vai determinar como que tem que ser a vida, se você tem que namorar com A ou B, quanto você pode, se tem que ser a corte. Não, não é isso. A vida, guias espirituais não são para determinar minha vida, mas para me orientar como exercer meus dons e minha vocação e ser um bom cristão fora, no mundo. Não determinar a minha vida, mas me dar bases. Você concorda que isso daí também faz parte do discipulado e nós necessitamos disso? Concordo, mestre. Concordo porque a instrução, como o senhor disse aqui, foi muito, muito perfeito. O fato de você ter errado pela ausência de um líder e você ter me aconselhado é a melhor coisa para evitar que eu erre o que você errou. Sabe que é como dizem, né? A história serve para que os erros não sejam repetidos de novo. Então, a importância da instrução é essa. O senhor já tem a experiência como pregador. E nada melhor que um pregador aprender com outro, né? Principalmente o senhor que já tem uma bagagem enorme. Então, eu posso dizer que parte do meu ministério está nas suas instruções, porque o senhor me ajudou a não errar os seus erros, o senhor me ajudou a evitar que os mesmos tropeços que você teve, eu viesse a ter por pregações com conteúdo totalmente para lá de validar, em outras palavras. Então, eu acredito, mestre, que a instrução é de suma importância. A instrução, assim como para quem quer ser médico precisa da faculdade de medicina, assim como para quem quer ser advogado, o juiz precisa da faculdade de direito, precisa de uma instrução. Na obra de Deus não é diferente. A gente está fadado a erros porque as pessoas estão muito Deus vai me dar, Deus me revelou, Deus isso, e poucos procuram uma instrução, como um dia eu tive que olhar para o senhor e falar, o senhor poderia me dar algumas aulas? Isso é algo mais bastidor, mas que deve ser revelado. Agora, assim, já pegando já o gancho, assim, a gente pode entrar também e trabalhar uma outra questão também, que a gente até já previamente já colocou, apresentou, assim, dentro da nossa pauta, já que você já falou sobre a importância geral,
não é? E deu uma pincelada ou outra acerca da sua vida. Mas assim, em algo mais aprofundado, o quanto isso e qual foi a importância do discipulado no seu ministério e vida também, né? Porque não está restrito somente discipulado, não só ministério, mas todas as dimensões da vida. O discipulado em si, eu digo que ele não me deu base como pregador, ele me deu base como cristão. Estudar pontos do discipulado me formou um cristão melhor. Eu digo que o discipulado é uma base, sabe? Eu acho que todo cristão precisa de discipulado. Eu acho que um cristão sem um discipulado é um cristão que está fadado a falsas doutrinas, falsos ensinamentos e a uma fé rasa, uma fé que qualquer pancada a pessoa vai abaixo. Então eu acredito que o discipulado na minha vida ele me deu uma base como cristão, sabe? Aquela base sólida, firme, que me manteve até aqui. Então entender sobre o batismo, entender sobre Deus, sobre a eternidade, qualquer outros assuntos que o Senhor trabalhou comigo no discipulado, me deu base como cristão. Como pregador, auxiliou também, porque um bom pregador primeiro tem que ser um bom cristão, até porque a sua vida é a sua primeira mensagem, né? Então, isso me deu uma credibilidade, porque estudar o discipulado me formou um bom discípulo, e um bom discípulo tem boa credibilidade para subir numa tribuna e pregar aos irmãos. Agora é interessante também assim que às vezes tem pessoas que pensam também, que se preocupam, eu quero ser um líder. Hoje em dia está em alto esse negócio, preparar escola de líderes e tudo mais. Eu tenho assim um pouco de dificuldade com essa expressão escola de líderes, até porque isso está muito mais ligado a esse movimento coaching, que o coaching sendo usado como ferramenta dentro da igreja, como ferramenta, ele pode ser agregador, sim. Agora, é ruim quando o coaching é usado como maneira, como lente para você interpretar as escrituras. Coaching tem que ser uma ferramenta, não a lente pelo qual interpreta a Bíblia, entende? Senão, complica. Mas, dentro dessa linguagem do coaching mesmo, tem essa questão de líderes, porque trabalha com esse negócio de empresa, então todo mundo quer ser líder e tudo mais. Dentro da igreja, não é bem assim. Nem todo mundo é chamado, como nós já falamos, para ser um líder, para estar à frente. Muitos fazem o serviço de bastidores. Então eu gosto muito mais da ideia, se um dia eu tivesse levar para frente, fazer escola de servos. Porque afinal de contas, essa é a vocação do cristão. Ser um servo. Líderes são alguns que são separados do nosso meio. Mas é interessante que, assim, depois você pode comentar até um pouco isso também, mas a grande questão também, que às vezes tem pessoas que querem ser líderes, se preocupam, tem até uma preocupação saudável, salutar, só que ele pensa que discipulado é só passar informação bíblica, ou curiosidade bíblica. E às vezes não. Nós já tivemos assim momentos de discipulado formal e informal, na qual a gente tratou sobre a questão de relacionamentos, a questão de família, questão até mesmo psicológica. E em inúmeras áreas nós tivemos encontros, conversas e tudo mais, que faz parte, porque o ser humano, o cristão, é um ser integrado. Então não tem como separar, minha vida é só espiritual e depois não, essa vida psicológica, não. O bom líder, ele consegue ali orientar e dar base, passar, como eu falei, é vida na vida, você passa a sua vida para o outro. Como o Renan disse, é uma real verdade, o discipulado vai muito mais além do que o momento de aula. 2 horas de aula, o discipulado vai muito mais além disso. Porque quando a pessoa se compromete a discipular alguém, é como ter um filho, em outras palavras. Foi mais ou menos o que aconteceu entre eu e o Senhor. Porque, ao mesmo tempo que o Senhor me ajudou muito com questões bíblicas e doutrinárias, o Senhor me ajudou muito com questão psicológica, questão de relacionamento, e outras inúmeras coisas, sabe? Uma coisa é bastidor, outra coisa é bastidor. Sim. É que os cultos acabavam e ficava eu e o Senhor aqui. Sentado aqui. Sentado. O povo já tinha ido embora. E a gente aqui. Conversando e eu perguntando e o Senhor respondendo. Isso demonstra, mas também uma coisa que eu pontuo, a importância de alguém que quer ensinar, saber. Sim. Saber. Entender do assunto. Porque ser líder, ser mestre,
é muito mais do que um título. Sim. Então, a sua bagagem toda, por incrível que pareça, tem um propósito tão lindo de Deus, que foi o Senhor ensinar e o Senhor discipular pessoas. Então, pode parecer que todos os seus estudos tenham sido em vão, no entanto, comprova-se que não, através de hoje, um fruto, sabe, dos seus ensinos. Então, eu acredito mais na importância da instrução, eu acredito na importância do discipulado, até porque eu sou fruto de um discipulado bíblico e pessoal. Só o fato de te ver sentado aqui, não de social, é para glorificar de pé, igreja. Não, isso aí devia ser dito, que também foi mudado pelos seus ensinamentos. Não só no seu caso, mas também até mesmo vi aqui nos cultos, aqui, até mesmo ver o seu pai também, assim, às vezes tá aqui bem largadão e tudo mais. De 40 graus. Calor de 40 graus, você tá na terno e gravata e tudo mais, assim. Mas tá ali, não, porque o crente de verdade tá ali de terno e gravata. Esse é o crente de verdade, né? E ali pensar ali, você tá torrando ali, você não percebe que não é. Vida com Deus não é mais do que isso. É claro, dentro de uma igreja, uma questão de usos e costumes de uma igreja, beleza. Mas a partir do momento que você formata isso como sendo expressão de espiritualidade, e só é cristão de verdade quem está dessa forma, usando social e tudo mais, como se social fosse roupa cristã, né? Aí fica difícil, né? Porque aí eu vou ter que fazer uma releitura da Bíblia e eu vou ter que ver Jesus de terno e gravata. E aí eu não consigo achar, né? Então, ou barba e tudo mais assim, que não pode, que determinadas igrejas aí, o diabo se esconde do bigode. Então, aí você já percebe que não é bem por aí que funcionam as coisas. Discipular também influencia, igual eu costumo falar. Santidade, ela não se expressa no exterior. Mas, assim, ela não se evidencia, melhor dizendo, no exterior. Ela se evidencia de dentro, e é claro, o de dentro influencia sim o exterior, mas não é só algo meramente fora. É algo dentro que se expressa fora também. Vai mudar sim uma questão de usos e costumes? Vai, mas não vai colocar nos usos e costumes a base para minha santificação ou para minha salvação. Eu posso mudar e botar um terno e gravar, não tenho problema nenhum com isso, mas não crer que eu só sou espiritual por causa do terno e gravata. Se é assim, então nem o próprio Filho de Deus era espiritual, né? Aí, mas o João Batista fazendo isso. João, Elias e tudo mais, né? Aí fica difícil, né? Então a gente percebe assim como é necessário e importante o discipulado na vida da igreja. A igreja precisa ter essa dinâmica e precisa de ministros que queiram deixar de lado essa vaidade do título de ser mestre para de fato ser mestre de fato, que é ensinar, é ter paciência, é cuidar, às vezes ver que a pessoa, poxa vida, está num momento que para os nossos olhos, para os olhos das demais pessoas pode ser bobagem. Mas para os olhos de quem é um líder, um mestre, um discipulador, algo que seja pequeno, ainda que seja pequeno, mas se está afetando a vida de um cristão ali, você tem que se dedicar, ensinar, para que aquele algo pequeno seja tirado, porque aquele algo pequeno trava a vida da pessoa. Né? Então o líder ele tem que ser marcado por essa sensibilidade de entender que toda pergunta não é idiota. Toda pergunta pode ser mal orientada, só. A pessoa pode ter uma má orientação, então faz a pergunta. Mas toda dúvida vale a pena você ter paciência, discipular, se não sabe, correr atrás, ou passar outros materiais. Que às vezes também tem a questão do discipulador, que ele é vaidoso. Só ele quer ter as respostas. E não, várias vezes também eu já te passei, vê esse pregador. Isso mesmo. Né, eu falava um pouquinho para você, eu não sabia direito, muito profundo. Vou te passar alguém aqui que vai explicar melhor do que eu. Aí passar para você o Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório e outros, Hernandes Dias Lopes e outros pregadores assim que eu ia passando para você. Você também comentava de alguns pregadores. Até uma vez você falou, Eliseu Rodrigues. Eu falei, pode ouvir. É um pregador pentecostal muito equilibrado, muito bom, tem um sermão muito bom, bem estruturado. Pode ouvir que é uma bênção para a sua vida, né? Então, não tem que ter aquele negócio, não, eu dependo de você, você tem que preferir a mim. Não, eu te guio, agora toca a sua vida espiritual e conheça outros também para você criar também um pensamento próprio,
Você não pode ser viciado no meu pensamento, mas tem que ser juiz também do meu pensamento. E crescer agregando para o seu próprio. Isso. E o senhor contou uma coisa muito interessante, que foi o senhor me guiar para fontes boas. Sim. Isso também é uma coisa que eu acredito que no discipulado é muito bom. Você não só ter um bom líder, mas com um bom conteúdo. Porque hoje o maior problema é as pessoas estão sendo influenciadas por maus líderes. Então você vê a importância da fonte que você está bebendo. Então, eu graças a Deus, eu tenho um líder bíblico, que foi o senhor que me instruiu. Então, a importância do senhor me guiar a bons escritores, bons pregadores, bons livros, boas ideias, bons conselhos, me fez chegar onde eu cheguei. Então, as pessoas não só devem estar desesperadas por liderança, por esse cuidado pessoal de um líder, como também deve tomar muito cuidado com o que está bebendo, com o que está lendo, com o que está assistindo, porque isso tem um enorme poder. É como dizem, a gente é hoje o que 5 anos atrás a gente lia, via, costumava pensar, e nossa pessoa de 5 anos depois vai ser o que a gente está sendo hoje. É um reflexo. É um reflexo do que a gente tem ouvido, visto, lido. Então, uma coisa que deve ser ressaltada aqui também é cuide com o que ouve, com o que lê, com o que estuda, com o que você põe como doutrina, porque uma coisa que o senhor me ensinou é tomar cuidado, que tem coisas que é pessoal, e as pessoas agregam ou põem na igreja como doutrina. Sim. Então, isso acredito que também tenha sido assim, de suma importância. Né? Sim, essa questão de algo pessoal é quando vamos dizer assim, uma direção de Deus particular, eu acabo impondo como doutrina. Por exemplo, tem pessoa que dentro das igrejas fala assim, não, eu me sinto bem, por exemplo, minha irmã, eu me sinto bem, não me sinto bem usando calça, eu me sinto acusado e eu me sinto bem usando saia comprida. Só que aí ela não chega e pega o microfone falando, irmãos, eu não me sinto bem usando calça comprida, eu me sinto acusada, então eu me sinto melhor usar saia. Ela não fala dessa forma. Se falar, seria melhor. Demonstraria mais piedade, humildade e tudo mais. Não, ela diz, Deus está falando para eu usar saia, porque saia é santidade, porque tem irmãs que vêm para a igreja aqui usando calça comprida, isso é coisa do demônio e tudo mais. Já começa a criar uma doutrina em cima de algo que ela se acusa. Pode até ser Deus impulsionando aquela pessoa por uma questão de vaidade pessoal. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar a experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso. Como eu não posso julgar a experiência, eu não sei se foi Deus ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso impor uma experiência a todos. A todos. É a mesma coisa de Daniel Bergman e quando chegaram, que eles eram suecos, vinham lá de Los Angeles também, Rua Azusa e tudo mais, frio, neva, nessa época de inverno. Quando eles vieram para cá, vieram para o norte, né, Belém do Pará, as mulheres lá assim, por causa do calor, a roupa mais curta e tudo mais, então, bota a roupa nessa mulherada, senão a gente vai cair. Né? Ou seja, uma questão de choque cultural, que hoje é norma de santidade dentro das igrejas pentecostais, e tem gente que fala, não, porque no começo era assim, todo mundo era assim, então hoje em dia pensa que por causa de uma questão que foi circunstancial, foi choque cultural, transformar em dogma e doutrina, e aí você vê, uma questão contextual se transforma em uma questão normativa, na qual eles tiram até mesmo das escrituras, não sei aonde eles tiram das escrituras para provar que aquele padrão de experiência particular, contextual, é uma verdade insofismável. Aí quebra as pernas de todo mundo, aí não tem jeito. Né? Realmente, é como o professor disse, é um grande problema você pegar uma coisa individual e trazer a todos. Sim. Então, foram essas coisas que me pontuaram, que me foram ditas pelo meu professor, que graças a Deus hoje me formou eu costumo brincar que meu professor tirou minha cabeça de dentro da caixa, sabe? A caixinha a roupa é isso, santidade tá presa a isso, aquilo. Eu costumo dizer que meu professor tirou a caixinha da minha cabeça e me libertou para pensar livre. Aleluia! Agora vamos lá, uma pergunta aqui que é um pouquinho mais polêmica dentro dessa questão. Partindo então de tudo que a gente tem conversado até aqui acerca de discipulado, o que as deficiências que a gente vê por aí afora, então você percebe e acha que, você concorda que a Igreja de Cristo está muito aquém quanto ao discipulado cristão, ou não, tá mil maravilhas?
Como é que está essa questão? Como é que você enxerga essa questão de discipulado num âmbito mais geral? Falar sobre isso é uma coisa delicada, principalmente sim por sermos um país que lê pouco. É dito segundo pesquisas que o brasileiro lê em torno de 4 livros ao ano, enquanto o europeu lê em torno de 17. Então você vê uma grande diferença. Desequilíbrio muito grande. Muito grande, muito grande. É quase o triplo, é mais que o triplo do que a gente lê. Então, e isso afeta a igreja. A igreja também, muitos cristãos têm um repúdio com a palavra livre, com o conhecimento, sabe? É o famoso, você agora quer bancar o teólogo. Sim. Agora você é o espertão, sabe, chão? Você só prega por conhecimento, mas eu por revelação. Você tem um conhecimento, você tem a letra, eu tenho o espírito, a letra mata. Não é o famoso isso? Então, é bem difícil falar sobre isso. E eu não digo assim por opinião, não digo assim por achismo até mesmo. Eu digo por fatos. E realmente a igreja está muito aquém. Muito. Você vê isso por pessoas darem crédito a falsos pensamentos. Você vê as pessoas por darem crédito a falsos pregadores, a falsas doutrinas, a apoio a coisas erradas. Então isso revela como a igreja está aquém do discipulado, como a igreja está aquém da doutrina. A Bíblia, sabe, é evangelho puro e genuíno. Então, os fatos que nosso país vive em relação à igreja são a maior prova que a igreja de Cristo está muito aquém. Assim, muito assim, a nível quase que zero em relação ao discipulado. Um discipulado, assim, detalhe bíblico, puro, assim, evangelho claro, não sem colocar exceções, sem tirar parte A, parte B, porque vai afetar. Um evangelho puro, genuíno. Até porque, infelizmente, assim, igrejas que dão ênfase, que é importante para essa questão de discipulado, geralmente estão entre os polos. Ou de um lado, a busca de relevância cultural se subtrai à doutrina, ou então do outro lado você dá muita ênfase para a doutrina e você perde a relevância cultural. De um lado você tem igrejas que falam muito, como eu falei, usa o coach para interpretar as escrituras, ou seja, subtrai a doutrina. Do outro lado tem igrejas que eles dão muita ênfase, tem escola dominical, tem escola dominical, que é EBD, né? Tem congressos, tem fóruns, tem isso, tem aquilo. As pessoas têm culto, antes do culto tem um culto de departamento, o pessoal já está tão saturado de Bíblia que as pessoas não aguentam mais. E saturado, que eu digo, é no bom sentido, porque quando você não sabe dosar, que você tem que entender que uma igreja ela precisa assim de um momento de comunhão, momentos para os irmãos se reunir, não só para questão de culto, não só para a gente não tem que se reunir só por causa de culto, vamos nos reunir também para um cinema, para um shopping, para um churrasco, para uma pizza, para um filme, essas coisas assim, para sermos crentes, assim, a gente não é só crente quando a gente está reunido. Nós somos de Cristo, pertencemos a esse mundo, não pertencemos a esse mundo, estamos nesse mundo, né? Mas assim, a gente não deixa de ser humano também. A gente tem nós temos nossos problemas. Aí é que tá. Quando a pessoa tá com um problema, igual a gente até falou, a questão de psicológico e tudo mais, nós temos que olhar pelas escrituras, mas também não subtrair uma visão clínica. Tem uma certa noção de psicologia. Não é pegar assim, eu tô com um problema, tô com uma dificuldade existencial. Vai orar, seu perturbado. Não é assim, igual muitos falam, né? Quer jogar a Bíblia ali. Não, isso é falta de oração. E às vezes não, a pessoa tá orando justamente porque está oprimido, está orando muito. Não é falta de oração. Então, assim, a gente tem que ter um bom equilíbrio para que a gente possa conduzir um bom discipulado. E o discipulado bíblico não é aquele só que passa informações. E o discipulado bíblico não é somente aquele também que você interpreta a Bíblia à luz de uma outra ciência, esvaziando a autoridade dela. Não, eu vou pensar todas as realidades à luz da Bíblia. Então isso significa que eu vou ver, a pessoa está com um problema psicológico? A Bíblia não fala sobre isso, sobre psicologia. Então eu vou analisar a psicologia, vou ter um estudo psicológico, mas eu vou pegar as fontes, por exemplo, Freud e outros, na que eles falam ali que está concernente, está de acordo com o ensino bíblico, eu aproveito. A parte que é mais de um olhar clínico ateísta, eu descarto. Isso é olhar a vida a partir das escrituras. É pensar
dentro de uma qualidade como essa. Esse é o dever do pensador cristão, do discipulador cristão. Olhar a psicologia ou alguma outra ciência, ramo disso aqui, e pegar o que está de acordo e rejeitar aquilo que não convém às escrituras e aplicar na vida da pessoa de acordo com o contexto dela. Isso mesmo. Então, é como o senhor disse, a gente sofre, assim, podendo não sofrer. Sim. Porque hoje o que não falta são bons pregadores, bons líderes, assim, conteúdo em si. A gente, vamos dizer assim, é uma geração privilegiada, pois temos livros, internet, sim. Vídeo aula, EAD. Aqui, nós temos aqui, ó, onde você está aprendendo. Então, a gente tem de tudo, sabe? A gente tem tudo na mão para aprender, para estudar, mas ainda assim a gente se nega. Um outro ponto também, assim, que a bênção de um discipulado bem feito ajudou. Por exemplo, você trabalha de noite. Quando você começou a trabalhar de noite e arrumou esse negócio, tem muitas pessoas que falaram que você estava trocando sua chamada, que você ia fracassar, que você ia cair da fé, porque você tinha que, enquanto estava tendo culto, você tinha que estar indo para o trabalho, tinha que trabalhar. Então você não podia estar atendendo a agenda também e tudo mais. Até você veio conversar comigo e falei, não, vá trabalhar, é um período, de repente você pode mudar de horário futuramente. E enquanto você está trabalhando, está assim, esteja no trabalho em Cristo. Você não precisa entrar em crise, porque eu não estou cultuando, eu estou indisponível para o ministério, Deus vai cobrar de mim. Não, como eu já até falei, ministério a gente cumpre, a gente não prioriza, a gente cumpre o ministério. Então eu falei, vai trabalhar sabendo, com a fé e as emoções em dia, sabendo, eu estou aqui, mas eu estou em Cristo, e eu não estou, Deus não está irado comigo, porque eu estou aqui em vez de estar na igreja. Isso eu vejo que é importante também. Nossa, isso aí foi demais, porque foram perguntas desse naipe que eram feitas pelo Senhor quase todo dia, quase todo dia eram perguntas desse tipo, que parecem bestas, mas que são coisas que, igual o senhor falou, muita gente olhou e disse que eu estava deixando minha chamada, estava me considerando um nabote que vendeu a vinha, estavam falando isso, até maldições jogavam dizendo que a pessoa ia cair, que a fé... Que são coisas que infelizmente ocorrem. Mas o senhor deixou algo muito bem explícito aqui. O Senhor me colocou em Cristo. E quando a pessoa está em Cristo, é mais importante estar na igreja. Sim. Sabe? Porque tem muita gente na igreja e não está em Cristo. Outros que precisa estar em Cristo antes de estar na igreja. Então foi isso. O Senhor me firmou na base que Ele disse. Quando as tempestades viessem, iam bater, mas não ia cair. A base firme. Aliás, tem muita gente que deixa de trabalhar porque fala, eu vou trabalhar no horário da igreja. E aí passa a luta, a igreja não ajuda porque não tem uma boa organização para estar ajudando uns aos outros. Infelizmente as igrejas hoje em dia refletem muito essa filosofia do mundo, o individualismo dentro das igrejas. Então cada um vem buscar a sua bênção e você tem que orar. E se você não recebeu, é porque você não tem fé, mas se você não recebeu, porque não é pela fé um milagre às vezes. O milagre acontece de uma forma extraordinária, mas a forma ordinária é a igreja se unir e ajudar. Então a pessoa não vai trabalhar por causa que está com medo de ficar debaixo de maldição, e aí fica numa provação, fica numa luta desgraçada, a igreja não ajuda, e aí se arruma um emprego, fica com medo porque está trabalhando em vez de estar na igreja, então a pessoa entra ali num parafuso ali, emocional ali, terrível, por falta de um bom discipulado, porque teve pessoas que guiaram ela falando assim, se você for trabalhar, você está trocando a igreja, você vira um nabote, você vira isso, vira aquilo, e a pessoa vai lá, se sente culpada, enfraquece, deixa de vir para a igreja, ou então se vai para a igreja, em vez de trabalhar, a igreja não ajuda, e aí a pessoa fica realmente numa situação terrível, complicada, e naufraga na fé também da mesma forma. Isso mesmo. É como o senhor sempre me falou, é a frase de Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se o cristão não tiver a noção de que tudo que ele faz, seja assistir televisão, seja jogar com os amigos, comer, se reunir, para a glória de Deus também, ele vai formalizar ou limitar isso somente ao culto. Claro, sim. Agora sim,
Dentro de um âmbito também de igreja local, você acha que a ausência do discipulado sério, o discipulado bíblico, como é esse que nós estamos falando, não aqueles dois extremos, mas um discipulado sério e bíblico, a ausência disso, ele pode gerar uma igreja deficiente, dividida e imatura? Ou não, isso aqui é coisa nossa aqui, a gente que está problematizando demais a noiva de Cristo? Que isso? Com certeza, como eu disse, o discipulado foi a minha base. E uma base deficiente gera uma igreja deficiente. Uma base assim, mal feita, mal assim, posta, produz uma igreja ruim. Infelizmente, é uma verdade. Então eu acredito sim que a ausência de um discipulado bíblico, um discipulado assim, evangélico, um discipulado cristão mesmo, de verdade, produz sim uma igreja deficiente. Uma igreja fadada a acreditar em qualquer coisa, onde os membros idolatram seus líderes e acreditam em qualquer coisa que for dita, em maldições lançadas, em espiritualizar qualquer coisa, demonizar tudo, sabe? Cai uma colher, é demônio. Essa divisão entre vida material e vida espiritual. Como o senhor disse, essa divisão. Então sim, mestre, uma má estrutura vai sim produzir uma igreja eficiente, uma igreja problemática, que às vezes é melhor fechada do que aberta. Sim. E aí que tá assim, dentro das igrejas... então quer dizer que todas as igrejas que não têm esse discipulado, como vocês falam, não são de Deus? Não é isso. Tem essas igrejas, tem muitos irmãos que são de oração, são piedosos, oram muito, mas é o que nós estamos falando, são mal orientados. Os exemplos que ele mesmo deu, acho que qualquer coisa está debaixo de maldição, acho que o líder é infalível, se apoiam demais na figura do líder, dos obreiros, aí quando um cai a pessoa já fica toda perturbada. Se alguém pecou dentro de uma igreja, a pessoa já acha que ali está debaixo de maldição, já quer ir para outra igreja, quando não, errou alguém, tem que só aplicar a disciplina eclesiástica conforme os modelos das escrituras e pronto, continuar a vida daquela comunidade normal, como tem que ser, e saber que Deus está ali atuando por meio da disciplina eclesiástica e a bênção dele está quando a palavra de Deus é obedecida, fielmente aplicada, e ao mesmo tempo também essa questão de também, pela falta, essa questão dessa divisão entre vida material e espiritual. E os crentes só vão para a igreja, tem muita irmã, não é à toa que os presídios, o que mais tem é filho de crente. Porque os pais vão demais para a igreja, principalmente as mães vão demais para a igreja, só vivem enfurnado em ciclo de oração, consagração o dia inteiro, não cuida dos filhos, não dá atenção para os filhos querem atenção, precisam de atenção, precisam de um amparo dos seus pais, precisa de pais que possam guias espirituais como seus pais, não tem, a igreja também não tem bons guias, o que a pessoa vai se orientar pelo tráfico, vai se orientar pelas coisas que o mundo tem a oferecer e, por consequência, acaba parando dentro de um presídio, se não numa vala comum, e aí as pessoas vão falar que o diabo entrou. Se entrou, é por negligência do discipulado daquela família. Isso mesmo. É como o senhor disse, a vida do cristão é muito mais que igreja. Enquanto as pessoas não entenderem que a sua vida no trabalho, a sua vida como um bom empregado, a sua vida como alguém que paga bem as suas dívidas, é também motivo de glória a Deus, é sim uma coisa que o Senhor se agrada, as pessoas vão pesar muito para um lado, deixar o outro em falta, e como o Senhor disse, é uma coisa muito assim, espantosa ver boa parte dos filhos de cristãos dentro de uma cadeia, sabe, sendo que eles têm assim um pai pronto ao guiar espiritualmente, o que, claro, o espiritual sendo bem guiado afeta todas as demais áreas da vida, mas não, estão lá, enquanto às vezes pais ímpios instruem bem os seus filhos, e ainda que não seja na fé, são filhos que não vão para a cadeia, são filhos que estudam e crescem na vida. Sim. Então, é como o senhor disse, a questão em si não é que a gente despreza o lado espiritual, mas a gente quer uma vida equilibrada, uma vida onde o seu espiritual esteja junto com o seu material, com o seu pessoal, com o seu psicológico, com o seu paterno. Então, aquilo que a gente defende no discipulado em si é uma vida equilibrada. Até porque essa distinção entre
vida espiritual, material, psicológica, não deve existir para o cristão bíblico. A vida é um todo, é como se fosse um núcleo aqui, que é a vida espiritual, e dela emana todas as demais áreas. Ou seja, o psicológico da minha família e o meu próprio depende da minha vida espiritual. Não depende do tipo, eu tenho que orar bastante, que aí eu vou estar bem de saúde emocional e toda. Não, é que a boa psicológico tem a ver com a maneira como eu enxergo Deus, vivo de acordo com a sua palavra. A maneira como eu trato as minhas finanças tem que ser orientada pelas escrituras. A maneira que eu trato a minha família tem que ser orientada. Por quê? Porque tratar a minha família é espiritual também. Tratar das finanças é espiritual. Eu vou fazer um negócio. Eu não tenho que falar assim, se eu fizer negócio com fulano, beltrano, se eu pegar dinheiro assim, dessa forma, é pecado? Eu não preciso entender isso daqui. Não, mas eu sou de oração, eu vivo no monte, eu faço isso, vivo na campanha, no propósito, no jejum. Mas errou, é porque a gente também tem aquela noção de que pecado pra gente é prostituição, né, fornicação e só isso aqui. Ou beber ou usar calça comprida na mulher. Não, ou maquiagem, não. Sabotar os negócios também, lucro indevido também é, tratar mal a família também é, ser um péssimo filho também é, trabalhar e sabotar o seu patrão no seu trabalho também por causa das redes sociais. Tudo isso é espiritual. O meu trabalho é espiritual, tratar com assinantes é espiritual, porque eu sou espiritual. Então isso vem de um discipulado. E o discipulado me ajuda a orientar a minha vida pela palavra. De maneira que eu vejo, esse tipo de contrato que eu vou fazer vai me render bastante dinheiro. Mas é ilegal. Se é ilegal, é pecado. Eu tratei a minha família assim. Mas tratar dessa forma, eu tratei eles, foi justo? Não, não foi justo. Foi injusto, foi errado, foi por causa de raiva, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não tenho paciência, não consigo. É pecado e mostra que eu não sou espiritual. Então tem tudo isso. A vida da gente tem que ser emanada e orientada pela palavra de Deus para que a gente possa, então, ser bons discípulos de Cristo e discipular outras pessoas também a viver para a glória de Cristo. Isso mesmo. E uma coisa que o senhor deu ênfase que é muito importante é essa noção de pecado. Sim. Sabe? O pecado é só adultério. Não, mas pirataria é pecado. Sim. Você, igual o senhor falou, coisas ilegais no trabalho é pecado. Você dar calote é pecado. Então, é muito amplo essa área pecado. Sim. Então, as pessoas às vezes são pessoas que não adulteram, mas são péssimos funcionários. Sim. Se você for na empresa, você sai com uma lista de defeitos. Sim. São pessoas que são às vezes bons até em oração e pregação, mas são pessoas que não pagam o que compram. Sim. Então, é uma coisa assim que até uns tempos atrás, mas compartilho essa experiência, eu preguei em um congresso sobre a vinda de Cristo. E eu coloquei no meu coração de falar alguns pontos sobre o pecado. E uma coisa que eu detalhei foi isso, que a vida do cristão é uma vida onde ele deve pagar suas dívidas, deve honrar seus pais, o esposo deve amar a sua esposa, a esposa deve amar o seu esposo, os pais devem cuidar dos seus filhos. E foi uma coisa assim que espantou. Porque, tipo assim, sabe aquela pessoa que, nossa, eu não sabia disso? Tipo assim, a pessoa tava naquilo. Sim. E, nossa, eu não sabia disso. E às vezes, mestre, é uma coisa assim que nem discipulado precisa ensinar. É uma coisa que é princípio básico de ensino. Cidadania, como o senhor disse mais claro. É uma coisa que todos nós sabemos, mestre. Comprou, tem que pagar. Claro. Você entrou numa empresa, infelizmente, pode ser que você não goste, mas se você assinou seu contrato, pôs seu nome, Sim. vai ser remunerado. Quer receber? Isso, você tem que oferecer o seu melhor. Sim. E então, a gente não pode de maneira nenhuma achar que o pecado é aquilo que os pregadores utilizam muito de fornicação, adultério. Isso não. Muita coisa na vida a gente pode estar errando. Claro. Fofoca, calote, tudo aquilo que pontuamos também é pecado. E o descumprimento disso vem justamente do fato que a vida da pessoa não é orientada pela palavra. Isso mesmo. A pessoa pensa que a vida orientada pela palavra é orar e jejuar. E não, vida orientada pela palavra é o contexto, é tudo. É toda a minha vida orientar e pensar, eu sou um cristão, eu não posso viver dessa forma.
Eu tenho que seguir assim, tenho que fazer isso, aquilo e tudo mais. Isso vai demonstrar um bom ou péssimo discipulado ou a ausência disso, né? Agora sim, para a gente encerrar e caminhar para o final aqui, você considera então, dentro de tudo que nós já trabalhamos, esse tema sobre discipulado, importante para a nova geração de pregadores um discipulado comprometido com as Escrituras? Ou o pregador ele pode abre a boca aí, na hora dá e tudo mais assim? O pregador não precisa aprender, é autossuficiente. Nossa, isso aí é uma questão óbvia, muito óbvia. É a mesma coisa que dizer para o médico que ele não precisa estudar para ser médico, ou para advogado que ele não precisa estudar para ser advogado. É uma coisa muito óbvia que sim, discipulado é importante. Primeiro, eu acredito que o discipulado é obrigatório, literalmente. O discipulado é uma obrigação que todo cristão deveria passar. Todo cristão, somente os recém-convertidos, que estão engajando os primeiros passos na fé. É muito necessário, muito necessário. E para pregador que vai assumir uma tribuna, que dependendo da pessoa vai ter o seu ministério divulgado, espalhado, vai crescer, é muito mais importante ainda, mestre, porque as pessoas vão direcionar a nossos olhares e o nosso sermão vai ser procurado na nossa vida. Então há uma grande necessidade que a gente, pregador, necessite de discipulado para que as verdades ditas no sermão sejam vistas na nossa vida. Primeiro como cristão, depois como pregador. Porque eu acredito, mestre, que um dos maiores problemas que temos enfrentado hoje na igreja é a falta de credibilidade. Hoje a igreja de Cristo, em suma, tem perdido a sua credibilidade, porque somos bons em oração, bons em palavra, péssimos em vida. Então acredito que o discipulado na vida de um cristão é obrigatório, e na vida de um pregador é mais obrigatório ainda. E o conhecer é algo assim, é como disse o pastor Eliseu Rodrigues, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz que o sucesso ministerial é um encontro entre o preparo e a oportunidade. Oportunidade nós temos, mestre, todo mundo tem. Sim. Se não está na igreja, tem uma live, se não tem uma live, tem um YouTube. Então hoje oportunidades não faltam. Só que o que está faltando é preparo. E o preparo é o que determina onde você vai chegar. Sim. Então hoje os sermões às vezes são assim supérfluos, fracos, óbvios. Como o Senhor fala, pega o texto de, vamos supor, da mulher de fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, toca em Jesus. Sabe? Uma coisa muito óbvia, muito assim. Ou tem gente que pesa nos dois extremos. Ou é óbvio demais, ou é muito conteúdo demais. E uma coisa que o Senhor me ensinou foi: pregue como se estivesse pregando aos anciãos. Isso pra mim eu carrego no coração, vai ser pra sempre. É pregar o mais fácil possível. Sim, até porque outro ponto também que a gente tem que considerar é, quando a gente prega, quando o pregador está assumindo a tribuna, ele está lidando com vidas. Ele não pode ser irresponsável. Ali tem pessoas que dependem, e você, dependendo do que você pregar, você pode jogar a pessoa no inferno. Se não o inferno literal das escrituras, que elas falam cerca da condenação eterna, pelo menos no inferno em vida de um aprendizado ruim que vai jogar aquela pessoa numa prisão existencial, uma destruição da sua própria vida e tudo mais, família, e aquilo pode ter desdobramento para outras pessoas. Se de um lado, igual eu estava vendo uma vez uma pregação do Ricardo Gondim, ele falou assim, que galardão não deve ter no céu um homem que evangelizou Billy Graham, né? Evangelizou aquilo lá, a gente nem sabe direito quem foi, claro que eu sei quem foi, né? Alguns sabem, né? Mas assim, o pastor Mordecai Ham, que era um pastor bem conhecido, mas hoje em dia você nem sabe quem foi Mordecai Ham, né? Pastor Batista, mas todo mundo sabe quem é Billy Graham. Então assim, ele foi conhecido naquela época. Agora imagine só o peso que uma pessoa teve, que ele não sabe, mas aquele culto no qual Billy Graham aceitou Cristo, teve desdobramentos na história, que no mundo inteiro foi ouvida aquela pregação, milhares aceitaram Jesus, e até hoje o Evangelho, e ele é conhecido como uma reserva moral e íntegra do Evangelho, porque um dia ele ouviu a palavra de Deus pregada com fidelidade. E se há pregadores que, por sua palavra, eles colocam numa partida como se fosse uma queda de dominó, você aperta a primeira coisa, sai derrubando todas as demais. Imagine só, se isso pode ser pro lado positivo, imagine pro negativo também pode ser também. Uma pregação mal preparada, um péssimo discipulado, pode também, e tem, implicações
no decorrer da história. É como o senhor disse, acho que o maior problema de um pregador despreparado é que ele vai trazer má influência para as pessoas. A gente, como pregador, tem uma responsabilidade tão grande, porque pode ser que a pessoa saia dali falando que você pregou. Sim. Então, se você pregou que calça é pecado, a pessoa vai espalhar isso. Ela vai doutrinar o filho com isso, vai falar para os pais sobre isso. Se ela vê alguém com calça, ela vai denunciar. Então, é uma coisa tão responsável ser pregador, que é muito mais além do que as pessoas pensam. Banner, eventos, não. Quanto maior for o evento, maior é a responsabilidade. Porque, na maioria das vezes, quanto maior o evento, maior o número de pessoas. E mais a verdade bíblica e centrada somente na Bíblia, você vai ter que pregar. Sim. Então, acredito que o maior problema que há, mestre, em pregadores despreparados, cristãos sem discipulado, é isso. A gente é ruim, forma membros ruins, pregadores ruins, que vai formando mais membros ruins, e fica esse ciclo. Sim. Esse ciclo de pessoas despreparadas, onde um despreparado fala para outro, e o outro fala para outro, e vai reproduzindo cristãos despreparados e ignorantes. Sim. Pois é. Em outras palavras, a gente pega até para resumir que é realmente, de fato, importante e necessário que as igrejas comecem a pensar, os cristãos comecem a pensar na questão de um discipulado sério, comprometido, equilibrado, que evite os polos, que possa entender também a vida da pessoa, que possa se preocupar com ela, que possa se preocupar com as dúvidas e possa então compreender que Cristo precisa ser formado na pessoa e não a denominação, e não a teologia da denominação, mas é Cristo que tem que ser expresso. Igual eu costumo sempre falar, às vezes a gente se preocupa muito em formar um batista, um presbiteriano, um assembleiano, um episcopal e não um cristão. Passar as doutrinas, a visão da igreja é uma coisa e não tem problema nenhum. Mas a questão é passar a visão da igreja com o intuito de formar um discípulo de Cristo, formar Cristo na pessoa para que Deus seja glorificado. E a princípio, mestre, é como uma coisa que eu tenho no coração, que apesar de sermos de denominações diferentes, um ser continuista ou sensacionista, seja lá o que for, a base é a mesma. Sim. A base é a mesma, a Bíblia é a mesma, o Evangelho a ser seguido é o mesmo. Sim. Então, essas divisões, no céu não vai existir. Sim. Né? No céu não vai existir. Sim. E são questões denominacionais. Só. Sim. Sabe? Irmandade, corpo, é a mesma coisa. Sim, sabe? é algo muito maior. Algo muito maior. Sim. Maravilha, então. Então, com isso daí a gente vai terminando nosso bate-papo aqui sobre discipulado. Evidentemente que não é possível esgotar todo esse assunto, mas a gente pode retornar um outro dia para estar falando sobre algo além disso daqui, ou então até um outro tema qualquer. Então, eu quero agradecer, Igor, muito obrigado aí pela participação, né? Claro, evidentemente a gente não pode fazer outros vídeos aí, não ficar só nesse daí, trabalhando juntos aí para a glória de Deus, para que pessoas sejam edificadas também para a glória de Cristo. Isso eu que agradeço, mestre, foi um prazer, uma honra, né? Para um dia um aprendiz hoje estar sentado e recebendo perguntas, é um prazer imenso para mim. Isso é só demonstração de que um bom trabalho foi feito pelo senhor, pelos seus ensinamentos. E eu sou fruto, porque aqui a gente está conversando, mas é uma coisa prática, uma coisa viva. Eu sou fruto de um discípulo. E evidentemente você pode sim se beneficiar com esse vídeo, com esse discipulado através dos vídeos do canal, mas nunca troque isso por um discipulado pessoal, cotidiano, dia a dia, de vida na vida. Aqui a gente não tem como solucionar todas as dúvidas, todas as questões, os problemas, os dilemas, como um discipulado mais próximo, mais pessoal pode. Então sim, usufrua desses vídeos, replique, reproduza, compartilhe, enfim, mas nunca deixe de procurar cristãos sérios e comprometidos para edificar a sua vida também, e assim você possa também ser um instrumento para a glória de Deus, para abençoar outras vidas, e assim o corpo de Cristo vai crescendo, sendo edificado, e Cristo é glorificado pela fé. Maravilha, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.